Olá, boa noite. O TV ao Esporte está começando. E no programa de hoje, quem vai estar comigo é a Juliana Lima. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, boa noite, meninas da bancada, Aimee, Camila. É um prazer estar aqui com vocês e boa noite você em casa. E como a Juliana já falou, quem vai estar com a gente também é a Camila Emily. Seja muito bem-vinda, Camila. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. Tava com saudade de estar aqui com vocês e vamos com tudo. E hoje o programa também vai receber um convidado. Quem vai estar com a gente daqui a pouquinho é o psicólogo esportivo Rafael Moura. A gente vai conversar sobre a importância da psicologia para os atletas profissionais. E para começar o programa, os últimos resultados dos clubes potiguares da Série D do Campeonato Brasileiro. É com você, Milka Moura. O América venceu por 2-1 o time Atlético de Cajazeiras na tarde do último domingo. Com a vitória, o time alvirrubro manteve-se no topo do grupo 3. Essa é a quarta vitória seguida do América na Série D. Já o Globo enfrentou no sábado o Campinense. A partida terminou em 1-1. O time de Ceará Mirim soma 8 pontos no grupo A3. Agora falando do grupo A4. O ABC venceu o Frei Paulistano por 1-0. Com a vitória em casa, o ABC agora ocupa o segundo lugar do grupo A4 com 12 pontos. Já o Potiguar do Mossoró perdeu para o Itabaiana por 4-1. O time ocupa o quinto lugar na tabela do grupo A4. Deixou a bola ali, Pirungueta bateu pro gol! Pirungueta! Os times potiguares voltam a campo nesta semana para representar o Rio Grande do Norte na Série D e já tem partida amanhã, hein? Se liga! A ABC volta a enfrentar o Frei Paulistano nesta quarta-feira às 8 horas. A América joga contra o Atlético de Cajazeiras também na quarta às 8 horas da noite. Globo enfrenta novamente o Campinense amanhã às 8 horas. O Potiguar do Mossoró joga na quinta-feira às 3h30 da tarde contra o Itabaiana. A partida acontece na Arena da Juventude. Além do futebol potiguar, Milka acompanhou muito mais do que rolou nos últimos dias. E é hora do Giro Esportivo. Olá! Agora vamos dar aquela volta no mundo dos esportes. O Giro Esportivo de hoje está no ar. Começando o giro de hoje com notícia boa. O time potiguar Unimed Aero conseguiu acesso à Superliga B de vôlei masculino. A vitória foi em casa contra o Unip Fortaleza por 3-0. É a primeira vez que um time do estado chega à Superliga B. Parabéns, pessoal! Na Ilha da Luta em Abu Dhabi, Jéssica Batistaca fez história. A brasileira derrotou a americana Caitlin e se tornou a primeira mulher a vencer em 3 categorias diferentes: peso galo, peso palha e peso mosca. Still tied at 2, and this one drives straight away to center, giving chase is the interception, and this was caught. No, it's gone. The solo shot by Pan Jiekai. E olha só, na Liga Chinesa de Beisebol, um jogador do Kumbo Guardians trollou todo mundo. Ele fingiu não ter conseguido pegar a bola depois de uma rebatida e depois de um momento de alegria do time adversário e da torcida, ele revelou que na verdade a captura tinha dado certo sim. Até os narradores ficaram confusos, olha só. He caught the baseball. He caught the baseball. Wow, he deked all of us. Yeah, I think it's a catch. I think they're gonna challenge this one. You see the smile? But now he's smiling. Wow. It's a catch for everybody. Yeah, he definitely fooled everyone. Imagina se essa moda pega, hein? Ball is and jump perfectly the timing. Yeah, clearly he caught the Yeah. White Boys, you're right. Why is he? E o Santos suspendeu o contrato com o jogador Robinho. O clube havia anunciado a volta do jogador no último dia 10. 6 dias depois, após muita repercussão e pressão por parte de alguns patrocinadores, o clube anunciou a suspensão. Robinho foi condenado em primeira instância na Itália em 2017 por violência sexual de grupo contra uma mulher de origem albanesa. O jogador está em liberdade e recorrendo da decisão. O Giro Esportivo de hoje fica por aqui. Até a próxima!
Obrigada, Milka, por mais um giro. Vocês viram aí que o nosso top 1 foi sobre a condenação do jogador Robinho por violência sexual, que teve seu contrato suspenso após o Santos anunciá-lo como uma nova contratação. Mas parece que o clube só desistiu depois que os pesam no bolso, né? Parece mesmo, né? A gente vai usar essa palavra parece, mas assim, tudo indicou que foi realmente isso que o Santos fez, suspender essa contratação, que é uma contratação, eu não sei nem explicar, não sei nem colocar em palavras, essa vinda do Robinho para um clube onde ele fez história, né? É quase que um prêmio para alguém que fez o que ele fez e que está condenado, e a gente precisa lembrar isso, né? Apesar das instâncias ainda que vem aí, né, da justiça da Itália, mas ele está condenado. Então, essa contratação aí vinda do Santos, inclusive, vou falar só um pouquinho de como seria, ele ia ter aí um valor simbólico de R$ 1.500 a princípio, né, um salário, e aí a partir do 10º jogo que ele fizesse pelo time, ele ganharia um bônus de R$300 mil, e depois do 15º jogo, ele ganharia um novo bônus de 300 mil. Isso seria pago no final do contrato e ele poderia ser renovado por mais 2 anos e 7 meses, se eu não me engano. Então, assim, a gente fica como mulher, né? Nós estamos aqui 3 mulheres, o pessoal em casa, quem não sabe ainda do nosso projeto, mas o TV Esporte hoje é formado por mulheres, então a gente não poderia deixar de trazer essa questão do Robinho dentro do esporte, de um esporte tão popular como o futebol, foi tão discutido, né, nesse final de semana, e que nos deixou perplexa mesmo, nos deixou assustada de como a sociedade brasileira, não toda, mas uma grande parte, e como o futebol trata essas questões, né? A gente já tinha um exemplo do goleiro Bruno, que fez o que fez, né? A gente nem precisa aqui muito falar, porque o foco é Robinho, mas a gente já tinha esse exemplo de que ele saiu da prisão, né, e conseguiu um contrato em um clube de futebol. E aí vem um novo exemplo, e aí eu acho que é ainda mais grave, porque o clube de futebol ao qual Robinho foi contratado, né, foi o Santos, que é um clube de renome no Brasil, que tiveram vários ídolos aí em sua história, inclusive o próprio Robinho, ele era um ídolo para muita gente, né? Até ainda vamos dizer assim, mas pelas questões a gente sabe que isso foi diminuindo. Então, o que mais me assusta, Aimee e Camila, nessas questões todas, e o pessoal de casa, é ver que as pessoas ainda veem como ídolo. E aí elas pegam a vítima, colocam em segundo plano, e aí elas botam o agressor como alguém que é um semideus, que não pode ser tocado, que as pessoas olham como se fosse impossível ele fazer qualquer coisa. E aí as pessoas não enxergam que é um ser humano que pode sim cometer um crime, é um ser humano que está ali e que cometeu esse crime, né? A justiça italiana mostrou que existem provas e ainda existem pessoas que duvidam da vítima. Então, a gente trazer esse tema para o TV Esporte é de imensa importância. Eu acho que é o nosso local mesmo de fala, né? A gente sabe o que a gente vive no dia a dia como mulher, né? E ainda mais falando de esporte. Então, essa questão me deixou muito mal esse final de semana, de verdade. E ainda a gente ainda teve que ler mais, nos aprofundar mais de tudo. Então, assim, eu estou aqui realmente indignada com a situação. Eu espero que essa moça, né, que sofreu isso, possa refazer a vida dela, que a gente entende, ou a gente, com a nossa empatia de mulher para mulher, a gente sabe o que ela deve estar passando aí nessa situação. Exato, Juliana. A área não só do futebol, mas do esporte no geral é muito machista, certo? E acho que como mulher é muito perigoso pra gente, é muito triste também a gente estar nesses lugares, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo, o que aconteceu com o Robinho, mas tem muita gente endeusando ele, muita gente defendendo ele, mesmo que ele esteja ali sendo condenado. Todo mundo sabe o que aconteceu. E a gente tá falando, não, porque eu conheço ele não é assim, ou, não, porque eu sou fã dele, eu sei que ele não é assim. Como assim? Você conhece alguém a ponto de defender ela, mesmo que ela
tenha sido condenado. Isso é muito triste, muito triste. Ainda mais os times ainda contratarem ele, né? Significa, é como passar uma borracha em cima disso tudo e falar que não importa. É uma coisa bastante complicada, porque ela não veio do futebol, ela veio para o futebol. E aí o futebol consegue escancarar todas as coisas que acontecem. E aí ele escancara uma coisa, só uma pontinha do iceberg, porque diariamente várias mulheres são abusadas e a gente nem imagina. E aí quando você pega um caso desse, você coloca Robinho e aí você vê as pessoas falando, não, mas será que aconteceu? As pessoas te dão a dúvida para a vítima. Não, vamos ver se ela realmente foi estuprada, sabe? Quando pessoas que sofreram abuso veem isso, leem em sites e Twitter, enfim, elas ficam, meu Deus, para quem eu vou contar? Porque afinal, se você conta, você acaba sendo a culpada, sabe? É porque você estava em tal lugar, porque você foi a tal lugar, porque você usou tal roupa, e só isso tudo reforça a cultura do estupro que existe no nosso país, sabe? De que a mulher ela precisa não ir a determinados lugares, precisa não fazer determinadas coisas. Gente, a partir do momento que você sai com alguém, quer ir com alguém, e você tá lá porque você quer, e você fala, não quero mais, daí para frente, tudo que acontecer é violência, sabe? As pessoas precisam ter isso em mente. Isso, Camila, e muitas vezes ela nem consegue ter essas provas, e aí é pior. É pior, porque aí é que ela é colocada realmente na dúvida, né? Traz aquela questão da dúvida. E a gente trazendo muito para o futebol, essa questão eu acho que ainda fica mais grave, porque as pessoas, elas acham que o esporte é paralelo à sociedade. Não existe essa diferenciação. O esporte está dentro da sociedade. Então, o que o jogador, vamos falar especificamente do futebol, que Robinho faz parte desse esporte, ou fez parte desse esporte, colocar o que o jogador faz dentro de campo, ele vai ser punido dentro de campo. E o que ele faz fora de campo, ele não vai ser diferenciado se ele é jogador ou se ele não é. Ele deve ser punido como um cidadão, ele deve ser punido como aquilo que ele fez, com o crime que ele cometeu. Então, quando as pessoas querem separar essas duas questões, o esporte e a sociedade, não existe isso. Não dá para fazer isso, né? Então, as pessoas elas precisam entender que o Robinho é como Camila falou, ele é ídolo, talvez ainda, de algumas pessoas que ainda não entenderam a gravidade do caso, mas elas precisam separar essa questão. Entender que ele cometeu um crime, que ele precisa pagar por isso. E colocar ele, rapidinho, só terminar, e colocar isso, colocar ele como dentro de um clube, o qual ele fez história, é quase que um prêmio. É um prêmio para quem cometeu um crime. E é o que nosso país faz, né? Ele pega os abusadores e coloca no pedestal. Fala assim, você é ídolo apesar do que você fez. E se você pensar que Robinho é ídolo de vários garotos que estão começando agora no Santos, você vê que ainda reforça essa cultura, porque como é que um cara que participou desse ato, desse crime, ele vai ser ídolo de garotos de 10, 5 anos? Você fica... Enfim, mas é o Brasil, e o Brasil costuma fazer isso. Punir a vítima e idolatrar o abusador. Além de que isso vai perpetuar, né? Porque essas crianças, esses jovens que veem ele como ídolo, vão naturalizar isso, vão achar que é normal, vai achar que, poxa, pode ser uma situação chata, mas ok. E não é assim, sabe? Tem que ver o quão essa situação é séria. É importante conversar sobre isso, é importante que isso pare de acontecer. Mas se continuar sendo naturalizado dessa forma, é impossível, é impossível. O Tribunal de Apelação de Milão vai realizar o julgamento do caso de Robinho em segunda instância em dezembro deste ano. No começo desse mês, Guarani e Ponte Preta se enfrentaram no Derby Campineiro pela Série B, com vitória da Ponte por 2-0. O zagueiro Luizão, autor de um dos gols da vitória, foi entrevistado pelo canal Sport TV no pós-jogo. E logo no início da sua entrevista, ele agradeceu a sua terapeuta. Em outro momento, com a imprensa, ele disse que quando a cabeça funciona bem, a resposta vem dentro do campo. Então, para falar sobre o papel da psicologia no esporte profissional, a gente traz ao programa o psicólogo Rafael Moura. Seja muito bem-vindo, Rafael.
Obrigado pelo convite, é uma satisfação e sempre um prazer ter oportunidades para falar sobre a psicologia do esporte. Então, para iniciar bem a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse o que, afinal, é a psicologia do esporte e como ela atua junto dos atletas profissionais. Olha, a psicologia do esporte é uma ciência que trabalha com as questões emocionais dos envolvidos no contexto esportivo, seja no alto rendimento, os atletas profissionais, seja para os praticantes de atividade física por lazer, seja no trabalho de reabilitação ou no contexto escolar, visto que muitas crianças, né, começam a ter contato com o esporte nas escolas. Então, a psicologia do esporte já se faz presente nesses ambientes também. Então, quando a gente fala de uma preparação técnica, tática e física, é muito comum discutirmos esses aspectos no esporte. Mas a psicologia tem se inserido como um novo pilar. Na realidade, nem é tão novo assim, mas nós estamos começando a respeitar muito mais o trabalho da psicologia do esporte, ou seja, do pilar das questões emocionais no esporte, de um tempo para cá, porque muitas vezes isso era negligenciado. E hoje, o atleta contemporâneo, que tem acesso a uma série de meios, né, da tecnologia para aprimorar o seu corpo para a modalidade, sabe que o diferencial dele para os demais, para os seus adversários, será justamente uma preparação emocional. É aí que a gente vai ver realmente o atleta mais bem preparado. E por quantas vezes, né, nós já vimos atletas que nós tínhamos uma expectativa muito grande por resultados, se perderem por questões emocionais, se perderem por não estarem preparados para aquele momento. Seja preparados para a vitória, seja preparados para a derrota. Porque nem há atletas que não sabem ganhar, assim como muitos atletas não sabem perder. Então, a gente precisa justamente estar trabalhando nesses aspectos, além de que nós trabalhamos a questão de motivação, ansiedade, relacionamento com torcida, estabelecimento de metas, coesão de grupo, enfim, uma série de nuances, né, dentro do esporte que cabe à psicologia do esporte. E nós sabemos que todo esse trabalho ele precisa acontecer de médio e longo prazo, pois não existe coelho tirado da cartola para motivar ninguém. É um trabalho de médio e longo prazo que nós precisamos conhecer a realidade dos atletas para trabalhar com eles e identificar, de acordo com a subjetividade de cada um, como nós devemos intervir. Sim, e você falou, Rafael, aí de atletas que talvez nem saibam ganhar, né? A gente acha que todo atleta, quando ganha, ele sabe aí lidar com a questão da vitória ou da derrota, né? E aí eu lembrei muito do caso que ficou muito famoso, que foi o de Diego Hipólito na ginástica artística, né? E por 3 Olimpíadas ele passou aí por algumas questões, quedas, né? No último aparelho, na final, e ali ele falou muito dessa questão do psicólogo, da importância, que ele chegou na Olimpíada do Rio e ganhou ali a prata no aparelho que ele já vinha desempenhando aí, as questões emocionais atrapalharam. Então, assim, a pergunta agora é o que é que esses fatores emocionais, né, psicológicos, eles afetam nesse rendimento? Eles afetam diretamente, porque quando nós pensamos assim, né, que estamos lidando com pessoas que não são super-homens, não são super-mulheres, que estão sujeitos, né, vulneráveis a fragilidades, é aí que entra o trabalho do psicólogo. Nós podemos tirar da nossa realidade, enquanto jornalista, enquanto psicólogo, enquanto engenheiro, enfim, qualquer função que nós exerçamos, vamos estar vulneráveis ou sujeitos a um desequilíbrio emocional. De repente, toda a preparação ir por água abaixo, por nós não estarmos preparados justamente para lidar com a adversidade. Porque o medo é muito presente no esporte, né? O medo de perder, o medo das críticas, o medo da perda de um patrocínio. Então, o medo ele é muito presente dentro do esporte. E muitas vezes esse medo, quando não
quando não é bem trabalhado, realmente faz com que nós percamos grandes potenciais no esporte, seja qual for a modalidade, e também faz com que o atleta ele se veja muito fragilizado por qualquer perda dentro do próprio jogo, dentro da própria competição. Porque, querendo ou não, dentro de uma partida, por exemplo, de futebol, um atleta pode, por exemplo, perder um pênalti durante o jogo, e ele ainda tem todo o jogo pela frente. Então, como ele vai interpretar aquela situação, ou um jogador de vôlei que vai sacar e de repente saca errado, mas ele está ali em quadra, ele ainda vai ter outras oportunidades. Então, essa sacada, né, essa regulação emocional que nós chamamos, é muito importante dentro do esporte, porque a recuperação ou lidar com pequenas perdas, que não necessariamente é a derrota em si da partida. Então, o atleta precisa muito bem lidar com esses pensamentos, né? Eu trabalho numa perspectiva teórica, né? Que justamente enfatiza ou enfoca na questão de pensamentos e sentimentos. Ou seja, se eu penso que vou perder, provavelmente o sentimento de medo vai ser muito mais aflorado. Se eu penso que não vai dar certo, se eu penso que eu não vou conseguir, a minha ansiedade tende a elevar. E aí a gente tenta trabalhar na perspectiva de que o atleta ele pode pensar diferente, né? Ele pode pensar que vai dar o seu melhor, independente do que acontecer, ele vai saber lidar com as situações, processo de visualização, né? De tudo que pode acontecer dentro do jogo, é o que nós chamamos de treino mental. Eu vou treinar a minha mente para as possibilidades que podem acontecer na partida. Então, dessa forma, eu vou me habituando com as adversidades, eu vou me habituando com as situações de jogo, eu vou me preparando mentalmente para conseguir lidar quando aquela situação de fato acontecer. É muito interessante, né, que quando a gente começa a trabalhar e lidar com esses atletas, nós percebemos que eles têm dores como todos nós, eles têm medos como todos nós, porque a gente vê na televisão, a gente acha que são pessoas blindadas de problemas, blindadas de sofrimento psíquico, mas na verdade não é assim. Tem N casos aí de atletas que já sofreram, já relataram que sofreram da depressão ou ainda estão em tratamento da depressão. Rafael, por que a psicologia é tão importante no esporte profissional? Qual é o diferencial que um atleta que tem acompanhamento vai ter sobre aquele que não possui nenhum acompanhamento psicológico? Na realidade, isso é muito visível, né, Camila? Porque, veja só, a maioria dos clubes, a maioria das academias, não tem o trabalho de psicologia. A maioria não tem. E nós vemos o quão diferente ou quão nós estamos para trás com relação ao processo de intervenção em psicologia do esporte, quando nós temos um enfrentamento com países ou clubes ou equipes que fazem esse tipo de trabalho. Então, isso é muito comum acontecer, a gente consegue observar isso de uma forma muito clara. Trazendo um exemplo específico, né, os times da Argentina, por exemplo, a maioria deles tem um acompanhamento de psicólogos do esporte, ou psicólogas do esporte, enfim. E por várias vezes, nossos times brasileiros sucumbiu para esses times da Argentina justamente por questões emocionais e não necessariamente por questões técnicas. É a catimba, são formas de tentar desestabilizar o nosso atleta. Um exemplo mais emblemático é o famigerado 7-1, né, que nós levamos da Alemanha. E a Alemanha, aqueles atletas que estavam em campo, vinham sendo acompanhados pela equipe, pela comissão de psicologia da seleção alemã há 14 anos. E eles estavam aqui no Brasil com a torcida contra, a imprensa contra, mas eles foram lá e ganharam da gente de 7-1. Pareciam que eles estavam em casa e não nós. Em contrapartida, os nossos atletas visivelmente abatidos em campo. Então, Camila, o ponto diferencial do atleta contemporâneo é justamente esse, porque nós não temos dúvidas que as condições
de treinamento para o aprimoramento físico, técnico e tático já chegou. Ou já está chegando para a maioria dos atletas e clubes. Aonde vai ser o diferencial agora é aquele atleta ou clube que valoriza ou investe nas questões emocionais. Porque é isso que vai fazer a diferença. E hoje em dia, a preparação emocional ela é imprescindível em qualquer setor da vida. Qualquer setor. Já tivemos a onda da atividade física, que todo mundo tem que fazer atividade física. Vivenciamos uma onda da nutrição. Hoje é todo mundo no supermercado olhando os rótulos. Antigamente a gente não fazia isso. E nós estamos vivenciando uma onda do cuidado com a saúde mental. Porque as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Essa pandemia veio para escancarar esses adoecimentos. E o TV Esporte vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação de Rafael e os nossos comentaristas. Eu que agradeço ao convite, agradeço pela oportunidade de falar sobre psicologia do esporte e desde já faço o convite a todos que nos acompanham para o nosso evento que acontecerá na quarta-feira, dia 21, às 19 horas, das 19 às 21 horas, para você que tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a psicologia do esporte, um evento intitulado Psicologia do Esporte em Debate, gratuito e online. As inscrições estão acontecendo no link da bio do meu Instagram, @RafaelPC. Então, acompanha lá e será um prazer compartilhar e trocar conhecimento com as pessoas que estiverem em nosso evento. E também fico à disposição para as próximas oportunidades, não só a mim, mas o laboratório, composto por outros psicólogos, né, do esporte, e dizer que é uma satisfação estar com vocês aqui. É isso aí, obrigada Rafael, obrigada Camila e Mê pela companhia, né, dessa terça-feira, e tchau, até a próxima. Tchau, pessoal, boa semana, até a próxima. E você aí em casa pode seguir as nossas redes sociais. É TVURN no YouTube, TVU Esporte RN no Facebook e TVU Esporte no Instagram. É isso, até a próxima semana. Tchau!